Mãe que ali numa fase, os teus pais separaram-se. Tens memórias dos teus pais enquanto casal? Não, pois não. Mãe que tu desiludiste uma vez quando decides viver com o pai. Sim, acho que isso foi... Eu acho que desiludi a minha mãe nessa altura. E depois desiludes mais tarde o teu pai. Desiludo o meu pai. A minha mãe, quando os meus pais se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 3 anos. Pois não tens memórias. A minha mãe fez a vida... os meus também se separaram, eu tinha 3 anos. Minha mãe fez a vida dela com outra pessoa e o meu pai também fez a vida dele com outra pessoa. Portanto, tinhas mãe, pai, madrasta e padrasto. Eu durante alguns anos eu vivi nessa fase entre os 3 e os 6. Eu vivi com os meus avós paternos. Minha avó Fernandinha e o meu avô Manel. Eram outros tempos. Fui sempre muito bem tratado por eles. Ia perguntar-te isso. Criança feliz com os avós? Sim, sempre. Os meus avós deram, tanto os meus avós paternos como maternos, sempre me deram tudo. Aliás, eu não tenho nada a apontar. E ias tendo contacto com o pai e com a mãe, claro? Sim. Ia tendo contacto com eles. A minha mãe via mais aos fins de semana. Entretanto, aos 6 anos de idade, o meu pai casa, segunda vez, e eu vou viver com ele e com a esposa dele. Então vivi aquela... Na minha mente estava... Mas porquê é que eu não tenho a minha mãe ao pé de mim? Porquê é que não tenho o meu pai ao pé de mim? Quer dizer, às vezes perguntavam-me na escola e eu evitava falar do assunto. Engraçado. Porque não... Achava que eram pessoas tão opostas. Eu queria o melhor da minha mãe e queria o melhor do meu pai. Então era melhor eles estarem cada um no seu lado. Então cresci assim. Até que a minha mãe, como mãe guerreira que é e sempre foi, sempre batalhou para que eu fosse viver com ela. Portanto, ficar com a custódia. Ficar com a custódia. Com a guarda do filho. E nessa altura, a minha mãe põe um processo em tribunal. Ainda me lembro da advogada. Do nome da advogada. Que idade tinhas? Era miúdo, devia ter pai uns 8, 9 anos. Isabel Amor, nome dessa doutora. Não sei se é viva, se for viva, um beijinho muito grande. Mas olha como te marcou a cena. Sim, e entretanto, há um dia que eu vou a tribunal e também não queria desiludir o meu pai, mas também não queria desiludir a minha mãe. É terrível quando estamos Mas no era meio. uma criança com alguns medos, tornei-me uma criança mentirosa, porque tinha medo, às vezes punham-me um lanche que eu não gostava. E eu, em vez de dizer, olha, não comi, não gostei, guardava debaixo da cama. Um dia vão ver a minha cama, por baixo tinha lá sandes bolorentas. Então, quer dizer, era difícil agradar a 2 mundos. 2 mundos completamente diferentes. Até que a minha mãe pôs o processo, eu vou ao tribunal e no dia que vou ao tribunal dá-se a primeira grande desilusão para a minha mãe, neste caso. Vou com o meu pai ficou cá fora. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Havia uma boa relação entre os dois, pai e mãe, depois separados? Não. Claro. O problema é esse. Se existir uma boa relação entre os dois pelos filhos, porque os filhos não têm culpa alguma, não há problema algum. Sabes que eu sinto que fui, se calhar... Também os tempos eram difíceis. Mas senti-me um bocado a arma de arremesso. Sim. Não é? A arma de arremesso. Claro que em criança tu não entendes nada disso. Eu estou a rever nessa história, tu claro. não entendes nada disso. Claro. Eu também me lembro das idas a tribunal. Pois, não era Falasse fácil. da justiça. Eu acho que hoje é tudo muito mais fácil. Claro. Hoje as pessoas são muito mais práticas. Naquele tempo, não. Marcava-se muito. E não se separam dos filhos, que isso é que é importante. E no dia em que eu vou... Não guerreiam. No dia em que eu estou em frente de um juiz ou de uma assistente social, já não me lembro, e me perguntam, olha, sabe que a sua mãe meteu um processo em tribunal para você viver com ela e não sei o quê. Eu era muito miúdo. E eu sabia que o meu pai estava ali... Havia uma parede a dividir-nos, não é? Mas eu tinha medo que ele ouvisse. Não é? Tinha receio de o desiludir também. Então menti. Menti e disse, não, eu estou muito bem com o meu pai. Porque sabia que ia desiludir alguém. Pronto, não tinha a noção do que estava a acontecer ou dos problemas que aquilo poderia trazer. Foi o que foi. Entretanto, vim-me embora. No fim de semana a seguir fui para a minha mãe. Ela, coitada, tinha gasto o que tinha e o que não tinha para conseguir que eu fosse viver com ela. E desiludia. Sei que desiludi, mas ela perdoou-me, como uma grande mãe que é. Depois, mais tarde, o meu pai, do casamento que tem, já há muitos anos, eu tenho uma irmã que tem menos de 12 anos que eu. Do segundo casamento? Do segundo casamento, que é a Andreia, que gosto imenso dela.